Glória a Deus Pai Todo-Poderoso, glória a Jesus Cristo de Nazaré e glória ao Espírito Santo de Deus. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Eu vim aqui gravar essa mensagem para vocês, uma mensagem que eu recebi, acredito, de Deus, creio que foi de Deus, e há 2 dias atrás. Era noite, por volta de umas 10, 11 horas, se eu não me engano, e eu me coloquei a orar a Deus pelas minhas causas, meus problemas, busquei o Pai. E ao final da oração, eu abri a minha Bíblia, né, como eu faço regularmente, para receber uma mensagem de Deus. Eu creio assim. E a mensagem que me bateu os olhos e eu li do início ao final é essa. Segundo a Crônicas, né, capítulo 34, versículo 22. Hulda, a profetisa, prediz a ruína de Jerusalém. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Asra, filho de guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, como o teu coração se entristeceu e se humilhastes perante a mim, a Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante a mim, e rasgastes os teus vestidos, e chorastes perante a mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo este mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta. Eu continuei lendo. Tá? Então o rei convocou e ajuntou a todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o mais pequeno. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé e em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme ao concerto de Deus, do Deus de seus pais.
O rei, na ocasião, ou na questão em que eu estou falando, é o rei Josias. Mas eu fechei a palavra de Deus e aquilo me incomodou, porque toda a petição que eu fiz ao Senhor naquele momento não tinha nada a ver com essa passagem. E eu fiquei me perguntando, me indagando, porque eu estava tão focado nos problemas que eu coloquei perante o Senhor, que esta palavra ela não me esclarecia-se dentro de mim. Ela era muito forte, eu não conseguia me afastar dela na mente. Mas eu não conseguia entender porque Deus me havia feito ler essa passagem bíblica. Fui, recolhi-me nos meus aposentos e dormi. No dia anterior, eu estava tomando café da manhã e recebi do pastor Luiz Carlos de Araújo Silva, pastor de uma unidade, de uma igreja de Maricá, da cidade aqui do Rio de Janeiro, um vídeo de uma profeta, na qual ela informava que o Brasil entrará em guerra. E como um descortinar, na minha mente veio o norte do Brasil. É como se aquela passagem bíblica, na qual a profetisa Hulda informava aos homens, né, Ilquias, o sumo sacerdote, enviado pelo rei Josias, é como se isso fosse o norte do Brasil. E eu tive esse entendimento. E eis que falo eu com vocês, e não falo pelo Espírito Santo de Deus, falo pelo meu entendimento, pelo que eu li da palavra de Deus, e no outro dia ela se acomodou dentro de mim com essa explicação. Então, pela minha análise, pelo meu entendimento, o norte do país passará por grandes dificuldades, porque vem adorando outros deuses, vem agindo de formas que Deus não se agrada, né? Que Deus abomina. Mas eu não estou lá para ver. Então, eu falo de coisas que, como um homem do Sudeste, recebe de informação. Né? Fica aí essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Dizendo a vocês que a gente vive um tempo onde é chegada a hora que os homens de Deus, as mulheres de Deus, os jovens de Deus, têm que se voltar de todo o seu coração para o reino de Deus, para as coisas de Deus. É hora de se abraçar cada vez mais os 4 evangelhos, de seguir os 4 evangelhos. Porque os dias já nos mostram muitos sinais de que Deus, em breve, virá buscar aqueles que o amam em espírito e verdade. Essa mensagem, que Deus os abençoe, né? E que os guarde, em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus possa nos dar entendimento a cada um dessa mensagem que eu deixo aqui para vocês.